Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Débora, eu sou estudante de Direito daqui da UNABETIM. E para a nossa entrevista de hoje, eu trouxe os meus dois amigos, Alan e Joana. Tanto o Alan quanto a Joana também são estudantes de Direito daqui da UNABETIM. A Joana, atualmente, ela faz estágio no Procon de Betim. E o Alan conseguiu terminar recentemente seu estágio também aqui no Procon de Betim. Boa noite, gente. Boa noite, Joana. Boa noite, Débora. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Ótimo. Bom, Perfeito. Alan, qual a finalidade do Procon e quais situações podemos levar para a análise do Procon? Olha, o PROCON é um órgão administrativo para interesses nas relações de consumos, né? De compras de serviços, produtos, tudo o que for relação de consumo, tendo aquela condição, né? Da parte hipossuficiente, da parte que tem mais condições. E o PROCON visa instituir um meio adequado de solução de conflito de forma extrajudicial para verificar se não está sendo violado nenhum direito do consumidor, sabe, Débora? Sim, perfeitamente. Joana, quais os prazos de garantia para reclamar sobre os defeitos e vícios nos produtos ou serviços? Nesse caso, é bom a gente ressaltar o que é vício e o que é defeito. O vício é quando você compra um produto para certa finalidade e ele não funciona, né, para aquela utilidade. Por exemplo, você compra um rádio e ele não faz som, você compra uma televisão e ela não liga. O defeito é quando atinge o consumidor. Por exemplo, eu ingeri um alimento e eu acabei passando mal, tendo uma intoxicação alimentar. Então, isso seria um defeito. O prazo para reclamar vai depender se você fez uma compra na internet ou presencial, né, na loja física. Pela internet, você tem o prazo de 7 dias, né, que você pode desistir da compra, você pode cancelar, devolver. E se for presencial, você não pode cancelar nem devolver, mas você tem como reclamar e o seu produto vai ser reparado. Aí dentro ali do prazo da garantia mesmo. Sim, perfeitamente. Alan, quais os dados o consumidor deve levar para registro da denúncia? Olha, as reclamações do PROCON são importantes, são de extrema importância você levar, por exemplo, a nota fiscal do produto que você adquiriu, qualquer tratativa que você tenha feito com a loja anteriormente, para verificar, por exemplo, se a loja se preocupou com a tratativa da sua demanda ou quedou-se inerte naquilo que poderia ter sido resolvido, sabe? E para verificar possíveis separações de danos, e o que está sendo violado de acordo com o Código do Consumidor, sabe? Então, tudo que você tem, primeiro, a nota fiscal, tratativa, seja conversa em WhatsApp, por ligação, protocolo de ligação que você fez diretamente com a empresa, com a telefonia, sabe? Coisas desse sentido. Tudo que se tratar, até uma cartinha que a empresa te envia, é de extrema importância para poder juntar, né, e poder demonstrar o seu direito, sabe? Sim. As lojas têm obrigação de trocar o produto com vício? Sim, Perdão, primeiramente, eles têm o direito de reparar o produto, né? Eles têm ali um prazo de 30 dias para poder reparar. Então, se nesse tempo eles não conseguiram consertar, aí eles têm que te, ou, por exemplo, dar outro produto, ou estornar o valor, ou eles podem te dar um voucher também para você usar como você quiser na loja. Sim. Alan, quer complementar alguma coisa? Não, perfeito. A Joana explicou muito bem essa relação, é muito interessante, que é uma coisa que era bem rotineira, sabe? Que era bem Sim, interessante que a gente conseguia, por exemplo, é, bater nessa tecla com, por exemplo, a empresa, de, tipo assim, olha, já tem 60 dias, já tem mais de 30 dias sim. que o produto da pessoa, o serviço não foi reparado, e a gente, por diversas vezes, já conseguiu utilizar uma dessas três opções que a Joana colocou aqui na reunião, né, Joana? É interessante essa situação e para ver que quando a pessoa corre atrás do seu direito, vai no Procon fazer uma reclamação, é muito viável, porque já teve situações de pessoas comprar, por exemplo, produtos caros que era, vamos supor, um notebook. Já foi por diversas vezes para assistência técnica, para garantia, e nunca resolvia. E a pessoa ia num único agendamento, a gente entrava em contato com a empresa ou com a loja, seja lá qual natureza que for, e a gente conseguia essa reparação, ou, por exemplo, pegar o dinheiro de volta, trocar por um outro produto da mesma qualidade, ou fazer o abatimento de acordo com o Código do Consumidor.
Sim, semana passada eu atendi 2 casos, era da Mundial, né? O consumidor já estava aguardando, se eu não me engano, há 3 meses pelo produto reparado. Foram 2 casos diferentes, mas foram a mesma situação. E acabou que a empresa, né, enviou outro produto para eles. Então, assim, bem melhor do que você ter um produto ali reparado que pode apresentar um defeito de novo. Sim, é interessante porque tem gente que, às vezes, por uma mera preguiça, né, de falar assim, ah, vou deixar isso para lá, ou às vezes infelizmente, por falta de informação, não consegue ir atrás da situação. Então, a Exatamente. gente assim, que está nesse meio, que viveu um pouco sobre a estrutura do Procon, é interessante. Por mais que tem empresas que são difíceis de lidar, é bom você correr atrás do seu direito. Se não resolveu de forma administrativa aqui no Procon, procurar a via judicial. Tem o Sim, juizado especial também, que a gente sempre sim. encaminha, quando não é possível solucionar esse conflito, a gente envia para o juizado especial, né, que vai ter a natureza, que não vai ter necessidade de advogado de até um determinado valor, né? Sim. Sim. E pelo visto existe uma certa integralização, né, entre a questão do PROCON e do juizado especial no que diz respeito a esse auxílio, né, ao consumidor no momento da troca, ou até mesmo do reparo desses produtos que foram adquiridos. Sim, com É, certeza. o CDC ele se aplica às compras realizadas pela internet? Sim, olha, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, trabalha da mesma forma em relação aos produtos comprados na internet ou em lojas físicas. Eu, como consumidor, particularmente, prefiro sempre comprar pela internet, porque tem aquela questão do direito de arrependimento, né? Que por você não ter aquele contato, não poder ter pego o produto, você pode trocar, aí, perdão, seja por defeito, seja por você não ter gostado do tamanho, da cor, da textura, independente, você dentro dos seus 7 dias, você tem o direito de efetuar a troca. Nessa questão do arrependimento. Agora, da garantia, sendo 30 dias para produtos de consumo de bens não duráveis, se aplica também, e de bens duráveis, aos 90 dias, se aplica da mesma forma. Não tem nenhuma distinção de produto comprado em loja física ou pela internet. Sim, Joana, nas compras realizadas pela internet, em caso de devolução, quem deve arcar com as despesas da entrega, da devolução, né, das taxas ali daquele produto? É sempre a empresa mesmo onde você efetuou a compra. Ele sempre deve arcar com essa questão. Não é o consumidor, não. Sim. Alan, em relação à vigência, né, e à publicação, lá em 2018 a gente teve a publicação da Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD. Você acha que houve uma espécie de integralização entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito ao tratamento de dados dos consumidores pelas empresas? Eu acredito que sim, né? Tendo em vista que já desde a época do lançamento da lei do Marco Civil da Internet, e etc., com essa novidade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas foram praticamente obrigadas a mudar a estrutura na forma de tratamento dos dados das pessoas, principalmente dos dados sensíveis, né? E vamos pegar um exemplo. Quando você vai fazer uma compra no site, ou seja, em loja física, a pessoa vai ter o seu documento, vai ter as informações necessárias. Então, acredito que sim, né? Até hoje eu não vi nenhuma coisa assim é, de, de algum precedente que tenha relação dessa forma negativa de usar os dados sensíveis das pessoas, sabe? E quais os pontos os consumidores e as empresas devem ficar atentos para que não venha ocorrer nenhum tipo de violação, né? Nem ao Código de Defesa do Consumidor e nem à Lei Geral de Proteção de Dados na questão do tratamento de dados no momento da compra e venda dos produtos e da prestação de serviço? Olha, sobre isso, eu acho que é bem complicado falar, porque, por exemplo, eu tenho uma opinião divergente do Alan. Eu acredito que não tem como resolver isso, porque realmente são dados muito sensíveis. Então, por exemplo, se a compra for pela internet, então eu acho que infelizmente não tem uma solução para isso, ou alguma forma da gente se prevenir. Eu acho que os dados agora eles são para todo mundo e é isso. Porque, principalmente se eu estou na internet, porque não tem como a gente cuidar disso. É muito fácil o acesso.
Agora, o Alan, por exemplo, tem uma opinião divergente da minha. Aí, se ele quiser expô-la, Alan, Sim, eu acredito que, né, em relação à minha opinião, vamos supor que hoje, como eu disse anteriormente, as empresas se viram obrigadas a, por exemplo, contratar empresas que vão ser responsáveis por direcionar aquela empresa na forma de tratar os dados das pessoas, sabe? Porque, querendo ou não, caso os dados sensíveis ou algo do tipo seja vazado ou seja utilizado de forma negativa, a gente, como consumidor, como pessoa, pode requerer, né, reparação através da via judicial, sabe? Então, assim, por ser uma legislação nova, por estar sendo implementada ainda em outras empresas, eu acredito que pode sim, a gente não pode se acomodar, falar que está perfeito, que, como eu disse anteriormente, eu não vi nenhuma situação de grande repercussão ou algo nesse sentido, sabe? também acho que nesse ponto é importante, né, destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, ela não se aplica apenas ali à questão da internet, né, ela se aplica também às compras realizadas nas lojas físicas, então é importante que tanto as empresas quanto os consumidores também fiquem atentos, né, de modo que nem as empresas possam se resguardar, né, em um eventual vazamento de dados não venham ser penalizadas e de forma também para que esses consumidores eles não venham ser prejudicados para ter os seus dados vazados. Bom, gente, é de conhecimento comum que o Código, né, de Defesa do Consumidor ele regulamenta, de certa forma, as operações bancárias. Inclusive, isso já é um entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, ou seja, as relações entre consumidores e instituições bancárias, né? Bom, no seu dia a dia, ali no PROCON, é comum chegar ao PROCON reclamações relacionadas a possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor por parte dessas instituições bancárias? Olha, era de costume chegar algumas coisas, só que assim, as pessoas têm uma visão negativa, sabe, sobre a relação de consumo e uma relação contratual com o banco. Por exemplo, tinham demandas que chegavam para a gente que a pessoa fazia um contrato de empréstimo, né? E ia para o PROCON talvez de má fé, eu não sei, eu não posso julgar. Falava assim, olha, está com juros abusivos, então eu não estou dando conta de pagar, está me complicando. Só que tendo em vista as relações contratuais, o pacto sancervando, a manifestação do interesse da vontade das partes, né, a gente já cortava esse tipo de situação. Porque na legislação, eu esqueci qual específica, coloca que a margem de juros é se dada em 1%. Porém, os bancos não têm obrigação de seguir essa margem de 1%. Ela pode seguir até o limite dos índices, né, que são regulamentados pelo governo. Agora, em relação a outras demandas que são voltadas para o Código de Defesa do Consumidor, eu não me lembro de muitas, assim, que talvez era. Ah, não, perdão. Tinha algumas questões que eram de, por exemplo, mas também era má fé de outras pessoas, nem não era. Que, por exemplo, tinham pessoas que eram aposentadas, chegavam lá, falavam assim: olha, eu tô com esse empréstimo aqui na minha aposentadoria, tá descontando toda vez de forma consignada, e eu não tô entendendo. Sabe? Então, tinham pessoas, por exemplo, ligadas a instituições financeiras que entravam em contato com essa pessoa, falavam assim: olha, eu estou precisando fazer uma prova de vida para o INSS. E a pessoa, já por mais idade, por não ter conhecimento, ela fazia aquele contrato digital, né, assinatura digital, que ia pegar a geolocalização, o horário da pessoa, tirava foto e fazia o empréstimo. Então, a gente sempre entrava em contato com os bancos viam que a pessoa não queria realmente contratar aquele empréstimo e cancelava. Mas se fosse pedir uma reparação por danos morais, algo nesse sentido, seria bem possível, porque era possível ver a má-fé, né, daquela pessoa que estava entrando em contato com o aposentado, sabe, Débora? E era interessante nesse ponto. E os bancos, de tão espertos que ele eram, cancelavam o contrato, por mais que talvez tinha uma cláusula de tipo assim, você pode cancelar o contrato em até determinado dia, mas mesmo passando dos dias, eles cancelavam. A Joana talvez tenha alguma coisa a falar em relação aos bancos, né? sim, eu acredito que a próxima pergunta era até sobre isso mesmo, sobre quais são as tratativas que a gente mais resolve em situação, né, bancária. É realmente empréstimo. O que a gente
trata todo dia no Procon é sobre empréstimo consignado. Porque realmente as pessoas agem de má fé. Parece que eles ficam buscando, sabe, os aposentados e pensionistas para poder aplicar golpes, entre aspas. Porque, por exemplo, às vezes, só da pessoa atender o telefone, por exemplo, oi, eu falo com Débora Freitas, você responde que sim. Eles usam esse sim que você usou para responder que se tratava de você, para confirmar o empréstimo. Então, assim, aí eles fazem o empréstimo e fala, depois liga para a pessoa falando que o que caiu na conta dela era, por exemplo, um residual do FGTS, do 13º, alguma coisa assim. A pessoa acreditando, acaba utilizando o dinheiro, né? Então, já que é meu, vou utilizar. E aí depois é bem difícil para cancelar esse contrato quando já utilizou o dinheiro, já aí não tem como resolver. Outro É, caso também bem comum é de instituições de caridade, porque ocorrem esses descontos no benefício, né, dos aposentados e pensionistas, e eles nem sabem que existem, e o banco autoriza isso, então desconta R$ 60, R$ 80 todo mês até eles perceberem. Assim, esses casos assim, são mais fáceis de resolver. A gente liga, fala que a pessoa não contratou, eles, né, retornam o dinheiro. Mas quando é empréstimo e tem essa questão de que a pessoa utilizou o dinheiro porque ela acreditou que realmente era um direito dela, é bem difícil, é só judicialmente mesmo para solucionar isso, viu? sim, era bem engraçado porque eu tinha situações que a pessoa falava assim, ah, caiu R$ 5.000 na minha conta, R$ 10.000 eu gastei. E assim, era de má fé de das duas partes, sabe? Sim, Da, do banco, né, da instituição que efetuou o empréstimo de forma forçada, né, como disse a Joana, sim. entre aspas, golpe. Aí a pessoa bonita lá que recebeu o dinheiro vai e gasta, e depois entra no Procon. Ah, mas não teve Caiu na caso. minha conta, eu gastei, eles falam assim. Sim, e também, e quando a pessoa falava, ah, não caiu na minha conta, então a gente solicitava, então eu vou precisar que você pegue os extratos bancários Sim. referente àquele mês que foi celebrado o contrato de empréstimo e traga para a gente. Aí a gente virava para o consumidor e falava assim, ah, e esse empréstimo aqui? Ah, não sei, caiu na minha conta, eu fui e gastei. Eu falei, e agora, o que que a gente faz? Ah, não, mas tá Só errado, tá vendo? judicialmente. Assim, e aquele velho clichê, né? A pessoa tem que saber qual que é o direito dela e qual que é o dever. Exatamente. E para quem não sabe, quando, né, contratam um empréstimo, a transferência do dinheiro ela só é feita para uma conta do titular do empréstimo. Então, não existe a possibilidade do dinheiro ter ido para uma conta diferente. Então, ou caiu na conta da pessoa e gastou, ou caiu na conta da pessoa e ela não viu. Ou caiu Sim. numa conta que ela não utiliza, mas caiu em uma conta de titularidade do titular. É. E assim, pelas experiências que eu vivenciei no Procon, as relações de banco que a gente fazia, reclamação, era sempre bem tranquila, né, Joana? O que que você acha em Sim, relação sim, a bem isso? tranquilo, sim. Porque eu Principalmente acho quando a assinatura se dava por meio digital, né? Que aí é só, por exemplo, por telefone, quando a pessoa fala assim. Aí era mais tranquilo de resolver mesmo. que sim, era bem tranquilo. Eu gostava particularmente de entrar em contato com os bancos, porque na maioria das vezes eles são bem prudentes, né, de fazer as coisas, porque é um banco, imagina, a pessoa o Sim. banco está agindo agindo errado, ele vai Uhum. ter um prejuízo financeiro. E banco visa o quê? Visa lucro. Então, Sim. eles são bem atentos em todas as relações possíveis. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu até uma matéria que o Banco Pan tinha sido impedido de realizar empréstimos consignados, porque o banco que a gente mais via sendo realizado esses golpes era o Banco Pan, então eles foram proibidos. Eu não sei se eles já estão autorizados de novo, mas teve essa É, questão aí. eu não cheguei a verificar, não, mas depois vou olhar. Aham. Realmente era o Banco Pan, Era o Banco Pan o e Banco o CC, BMG. e aquele outro é o BMG. É. Porque eles são filiados muito àqueles correspondentes bancários, sabe? Que você está passando, por exemplo, ali no centro de Betim, ah, venha pegar seu Sim, empréstimo consignado. Então, são pessoas que não são ligadas ao banco BMG, não são ligadas ao Banco Pan, mas são ligadas a instituições financeiras que têm parcerias com os bancos e para bater a meta de venda, eles acabam empurrando, enfiando exatamente, de goela abaixo das pessoas, esses empréstimos. exatamente. Pessoal, muito obrigada, Alan e Joana, por estarem presentes aqui.
nessa reunião e por estar compartilhando com a gente, né, todo o conhecimento que vocês adquiriram durante o estágio de vocês aí no Procon. Eu espero que esse vídeo possa ajudar, possa alcançar, né, várias pessoas e possa ajudar também essas pessoas, esses consumidores, no que diz respeito à ciência, né, e até mesmo o conhecimento dos seus direitos estabelecidos e assegurados em lei. Muito obrigada mesmo pela participação de cada um de vocês. E eu que Nada, agradeço. foi ótimo participar. Perfeito, Débora, minha amiga, eu que agradeço pelo convite, é sempre bom estar com vocês, né? A gente aí na parceria da faculdade desde 2019. Sim. E também, como disse a Débora, é muito importante as pessoas, por mais que sinta dúvida, não tenha conhecimento, se sentiu alguma dúvida, teve algum problema com o produto, serviço, ou algo nesse sentido, vai e corre atrás do seu direito, não deixa, passa no Procon primeiro, que hoje em dia, inclusive no juizado especial aqui de Betim, caso a pessoa não tenha passado no Procon, o juiz é, suspende o processo até que se tenha tido a tentativa de solução do conflito através do Procon, sabe? Então, eu E o indico. Procon também sempre está ali nas ligações, você pode ligar para tirar a dúvida, que a gente vai sanar sua dúvida da melhor maneira possível. Perfeito. Muito obrigada, gente. Tchauzinho. Tchau. Tchau, boa noite. Fica com Deus, meninas. Até mais.